Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar juntos em oração aqui agora, fazer uma breve oração. Depois nós já vamos entrar direto na palavra de hoje, na parte que nós estamos, que é o capítulo 13. Passar também as tarefas e deixar com que cada um de vocês fiquem à vontade com Deus para fazer o seu momento com Deus, fazer a sua busca ao Espírito Santo, para que você possa ter a sua independência espiritual, tá bom? Então vamos ler capítulo 13. Aqui na Bíblia que nós utilizamos, do bispo, diz assim: o filho sábio atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então o filho sábio, ele está sempre atento à repreensão. Como diz aqui na linguagem de hoje, o filho sábio aceita os ensinamentos do pai. Aceita os ensinamentos do pai. Mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Então há uma necessidade muito grande de que venhamos perceber, analisar quando somos repreendidos, para que possamos levar para o lado do que vai trazer bom fruto para a gente, que é a gente analisar, modificar o que tiver que modificar, para que possamos nos ajudar em relação a isso. Do fruto da boca de cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Versículo 3. O que guarda sua boca conservará sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Olha só. A linguagem de hoje fala assim: tome cuidado com o que diz. Tome cuidado com o que diz. Está protegendo a sua própria vida, mas o que fala demais destrói a si mesmo. Então, eu vou aproveitar para falar logo a respeito da tarefa de hoje, do desafio de hoje, que é baseado justamente nesse versículo, que é fale menos. A tarefa de hoje, o desafio de hoje é fale menos. Fale menos. A frase diz assim: fale menos e pratique mais. Reflita sobre suas palavras e deixe de lado as que não acrescentam. Então, o desafio de hoje é, digita aí, por favor, nos comentários, desafio 13, fale menos. Versículo 4 fala assim, na linguagem de hoje: porque mais que o preguiçoso deseja alguma coisa, ele não conseguirá, mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. O preguiçoso prefere pagar o preço de não fazer nada do que pagar o preço de levantar mais cedo, de buscar como tem que buscar a Deus, de se esforçar no seu trabalho, nos seus estudos, e acaba deixando de lado aquilo que poderia conquistar e não conquista. Versículo 4 fala assim: a alma do preguiçoso deseja... A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Versículo 5. Os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. Versículo 6, na linguagem de hoje também: a justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador leva à desgraça. Versículo 7. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro e fingem que são pobres. Nenhuma pessoa nem a outra aqui está correta. Obviamente que se tiver alguém mais correto é aquele que é rico e demonstra. Se é só demonstrar que não tem tanta riqueza, até tudo bem.
mas nesse caso aqui, fingem que não tem nada, ao ponto de que muitas pessoas têm condições. Então a gente percebe que nenhum nem o outro está 100% correto, porque acaba comprando coisas que não pode comprar, mesmo sem ter condições, e o outro poderia viver muito bem, dar o melhor para a família, e vive como um miserável, né? Isso não é bom. Isso não é bom nem de uma forma nem de outra. Versículo 8 fala assim: o rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida, mas ninguém ameaça o pobre. Então isso aqui é uma coisa que, olhando por esse lado, o pobre não tem vantagem em muitas coisas, mas nesse sentido tem. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. Forte, hein? O orgulhoso só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Se existe uma coisa sábia, é pedir conselhos. A riqueza, que é fácil de se ganhar, é fácil de se perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Isso aqui é muito bacana. Se esforce muito para que, todos nós nos esforcemos muito, para que tudo que venhamos conquistar com muito sacrifício. Versículo 11, na linguagem aqui da Fiel, diz: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Versículo 12, na linguagem de hoje, fala: a esperança que adia faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Isso é muito bacana. Então, é a pessoa ter um equilíbrio de perceber que quando alguma coisa que ela gostaria muito de conquistar está adoecendo o coração dela, ela tirar o foco daquilo, colocar o foco em Deus, porque aqueles que desejam realizar o sonho de Deus, Deus vai realizar os seus sonhos, os seus desejos, e o seu coração vai ser cheio de vida. Mas ficar focado naquilo que gostaria tanto de ter e não conquistar, isso vai trazendo angústia, tristeza para a alma. Versículo 13 fala: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Versículo 14: os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Versículo 15: quem tem juízo ganha respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. Versículo 16: o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. O mensageiro perverso causa desgraça, mas o de confiança traz paz. 18. Quem rejeita a correção acabará pobre na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Aqui ensina muito a respeito de nós entendermos a importância de recebermos a repreensão e nós analisarmos e corrigirmos, e vamos ser muito respeitados, muito honrados por Deus e pelas pessoas. Como é bom conseguir o que a gente deseja. Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. Versículo 20 aqui, na linguagem da Fiel, diz: o que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, digita aí, por favor, versículo 20, isso é muito forte. Ande com sábios,
ande com sábios, se torne mais sábio ainda. Versículo 21, analise com quem você anda, né? Com quem você anda, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Existe uma máxima que diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se você reparar as 5 pessoas com quem mais você convive, seja virtualmente ou presencialmente, isso vai definir quem você será. Versículo 21. A desgraça persegue os pecadores, mas por toda parte. Porém, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Versículo 22. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Então vale a pena, por mais que esse mundo tente mostrar o contrário, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena agir com honestidade, porque Deus irá honrar. Versículo 23. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Versículo 24. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o filho castiga-o enquanto é tempo. Versículo 24, na Fiel diz assim: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Versículo 25, aqui na linguagem da Fiel, diz: o justo come até saciar sua alma, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Versículo 25 fala: as pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. A gente vê isso muitas das vezes invertido em relação a esse mundo que nós vivemos atualmente, porém nós temos a chance de perseverar com Deus e provar pela fé que tudo pode ser diferente. O bispo, ele fala aqui, dá um comentário aqui no versículo 24, do 13 e 24, ele fala: é fundamental que os pais corrijam seus filhos a fim de eliminar o desrespeito, a rebeldia e o mau comportamento. Sem disciplina, a criança não estará preparada para a vida, pois suas más ações resultarão em consequências ruins futuramente. No entanto, essa disciplina deve ser aplicada com temperança, ou seja, com equilíbrio, com amor, equilíbrio, sensatez e sabedoria. O Altíssimo ensina os pais a corrigir seus filhos, assim ele corrige quando erramos. Então, é importante a gente analisar e corrigir. E desafio de hoje, lembrando, digita aí mais uma vez, desafio 13, fale menos, tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar aqui para finalizar, pedir que o Espírito Santo te conduza, e eu quero que você tire você e Deus para fazer o seu momento com Deus, tá bom? Vamos orar juntos. Se você quiser preparar uma água, prepare aí, vá ter o seu momento com Deus posteriormente.